Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Primeiramente, quero agradecer a sua presença e aproveitar para convidá-lo a se inscrever em nosso canal e clicar lá no sininho para receber notificações sobre novos vídeos que nós vamos publicar. Muito bem, hoje dando continuidade ao nosso programa aqui de reflexão espírita, hoje nós vamos falar um tema muito importante, né, para as pessoas que trabalham, né, as pessoas no mercado de trabalho, onde nós vamos falar hoje sobre a autoconfiança no trabalho, superação e propósito sob a luz do Espiritismo. É muito importante que nós tenhamos confiança naquilo que nós fazemos. Então, vamos dar início a esta apresentação. Algumas reflexões para iniciarmos o tema. Né? Você já se sentiu inseguro no ambiente de trabalho? É uma questão importante. Já duvidou da sua capacidade, mesmo se esforçando? Tem dúvidas sobre a utilidade de seu trabalho? Como está a sua autoconfiança espiritual? Vamos falar de autoconfiança e autoestima, o que abala a nossa confiança, o potencial humano, o homem em sociedade, desafios da vida, causas e consequências, e trazer algumas conclusões com uma reflexão final. Iniciamos falando sobre autoconfiança. O que seria a autoconfiança? Nós podemos dizer que se trata da convicção da capacidade de realizar algo bem feito. Devemos trabalhar com isso. Realizar algo bem feito é fundamental para a nossa vida e a nossa autoconfiança. Vencer desafios e dificuldades, utilizar os seus pontos fortes, reconhecer e superar os pontos fracos e a fé inabalável na autoconfiança espiritual. Então, autoconfiança é algo que nós precisamos trabalhar, definir, lutar. Significa que nós temos que ter aquela confiança naquilo que nós fazemos. Não se preocupar se vai dar certo, vai dar errado. Sim, nós temos que trabalhar da melhor maneira possível. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata da fé que transporta montanhas, disse o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Você tem que acreditar que você consegue fazer as coisas. E é esse que é o nosso objetivo. Lutar, trabalhar e desenvolver tudo da melhor maneira possível. A autoestima, então, significa que é uma avaliação subjetiva de si mesmo como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. A autoestima pode ser definida como a quantidade de amor, de respeito e de aprovação que se dedica a si mesmo. É o grau de autoconfiança pessoal para resolver as questões da vida. A autoestima, ela faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter amor a nós mesmos, acreditar, respeito, saber que nós temos um grande potencial, que nós somos um ser humano criado, né, por Deus. O que abala a nossa confiança? Por exemplo, o medo do fracasso, isso sem dúvida, né? Comparações e críticas às pessoas que vivem através
de críticas, e aí se faz comparação com outras pessoas, às vezes até padrões daquele professor ou daquela pessoa. Então você se compara com isso e isso abala a nossa autoconfiança. Cansaço espiritual, algo ligado ao próprio espírito, inclusive com influências negativas de espíritos que atuam diretamente na nossa vida. Lembrando que o Espiritismo nos explica muito bem e que nós vivemos em contato com o mundo espiritual. O Espiritismo explica que tudo o que nós fazemos, nós temos que pensar no futuro, na vida espiritual. E esse contato com o plano espiritual, ele é normal, ele se realiza basicamente todos os dias, né, da nossa vida. Dessa forma, influências negativas, nós temos que também pensar nisso, porque já que isso abala a nossa confiança de viver, a nossa confiança no trabalho, e lidar com isso, trazendo então as boas influências dos espíritos para nos fortalecer, para nos ajudar a viver cada vez melhor. Então, esse abalo da autoconfiança, né, está ligada à baixa autoestima, com sintomas, com problemas, né, como, por exemplo, o medo, a indecisão, a ganância, a depressão, que é algo terrível que nós temos que combater. As pessoas sabem que têm dificuldades às vezes e entram em depressão, dificuldades financeiras, dificuldades dentro do trabalho, de se sentir inútil no seu trabalho. Isso pode levar a casos de depressão, às vezes relacionamentos interpessoal, relacionamento com os colegas de trabalho, relacionamento com o seu chefe, ou mesmo com a própria instituição de um modo geral. E isso promove a baixa autoestima, cujo sintoma é chegando até numa depressão, onde existem problemas orgânicos que acabam sendo necessários para as soluções através através de médico, da medicina, né, para tratar tanto do corpo físico, da parte orgânica, e também do tratamento espiritual para fortalecer a autoestima e sair dessa baixa autoestima. A falsidade também seria um item que demonstra a baixa autoestima, a agressividade constante, a atenção, a pessoa precisa de atenção, a reclamação constante, sempre a culpa é dos outros, a culpa é do governo, a culpa por a minha situação financeira estar ruim, é devido ao problema social, é o problema do próprio país, é uma reclamação quase que constante. Isso demonstra uma baixa autoestima. E a dependência também, né? É um meio que todas as pessoas acabam ficando. Muitas pessoas ficam com dependências de outras. E isso também é um sintoma da baixa autoestima. Nós temos que trabalhar todos os processos para transformar a baixa autoestima numa autoestima melhor, numa autoestima elevada, propiciando a nós mesmos uma situação de vida mais feliz. Na minha opinião, vive de maneira ótima quem, da melhor maneira, se esforça em transformar-se em ótimo, e com a sua alegria que tem mais vivo o sentimento de estar se transformando continuamente em melhor. Então a gente observa Sócrates há quase 500, 400 e poucos anos antes de Cristo, já dando
informações de como a gente deve viver bem. Se ele já nessa época tinha essa visão, quanto mais agora, onde nós temos alta competitividade no próprio mercado de trabalho. Então, transformar-se em ótimo, ter o sentimento de que estamos continuamente transformando para melhor. Este é um sentimento que nós temos que seguir e promover. O potencial humano. Fortaleça a sua autoconfiança. De que forma? Existem, através do Espiritismo, existem pontos positivos que podem te ajudar a fortalecer a sua autoconfiança, autoestima, como o Evangelho no Lar, o próprio estudo do Espiritismo, a prece diária ou alternadas, depende das pessoas, mas sempre entrar em contato com o plano espiritual. Da mesma forma que nós falamos ali há pouco de que nós temos atração, nós temos influência de pessoas, de espíritos desencarnados que às vezes querem fazer o mal ou influenciar a gente de modo negativo, até tirando a autoestima, diminuindo a autoconfiança. Nós temos condições de fazer, através da prece, uma solicitação aos bons espíritos para nos ajudar, para transformar a nossa vida de maneira mais precisa, mais forte, para que a gente levante a cabeça e diga: eu sou capaz de realizar, eu sou capaz de enfrentar todas as dificuldades que aparecerem na minha vida. Então, trabalhar com a reforma íntima, trabalhar com a caridade no trabalho. A caridade significa você dar um bom exemplo de vida, é você ajudar as pessoas, trabalhar em equipe, pensar de que você é uma peça importante na instituição ou no local onde você trabalha. E aí, esse trabalho gera não só recursos materiais, mas pensar em algo que fortaleça a sua vontade de viver, que seja fator de motivação para o trabalho. Trabalho deve ser algo extremamente positivo, é algo que você goste de fazer, independente de onde você esteja. Qualquer trabalho é fundamental, desde no lar, desde o trabalho com os filhos, até o trabalho profissional altamente competitivo. Todos eles são importantes como um meio para a nossa evolução espiritual. É isso que nós vamos fortalecer nesta nossa reflexão. Humildade e respeito, isso é um fator fundamental para que nós possamos fortalecer a nossa autoconfiança. Respeito ao trabalho, né? Respeito às pessoas, tratar bem as pessoas. A humildade é algo fundamental que mostra uma grande evolução, principalmente evolução moral. É tão bonito a gente ver uma pessoa, às vezes simples, às vezes bastante humilde, e de repente você vai analisar o currículo dessa pessoa, é uma pessoa altamente intelectual, mas que a gente fica até mesmo surpreso ao conversar, porque ela trata muito bem todas as pessoas. Ela não faz distinção se a pessoa tem nível social mais elevado, se é o presidente da República ou se é ali uma faxineira, um faxineiro ou qualquer pessoa mais humilde, de trabalho mais simples. Todos são importantes. Isso significa humildade. Não é a questão da vestimenta, de roupa, simplesmente por dizer que a pessoa é mais humilde ou não. Nós estamos falando da humildade espiritual. É algo que vem de dentro, que vem do próprio coração. Humildade significa você se sentir útil e tratar bem as pessoas com caridade, com amor.
Fortaleça a confiança que vem da consciência espiritual. Nós temos que separar o que é matéria e o que é espírito. Tudo que a gente vê de matéria, bens materiais, eles servem de meio para a evolução do espírito. O mais importante é a evolução espiritual, porque o Espiritismo nos ensina que nós somos eternos, que nós estamos trabalhando aqui na Terra como ser encarnado, visando o aprimoramento pessoal. É a nossa reforma íntima, aprendendo com as nossas experiências. O homem vive, então, em sociedade. Para que nós tenhamos um bom projeto de vida, para que nós tenhamos sucesso na família, na carreira, no lazer, na realização, no crescimento, nos sonhos, tudo está envolvido com a sociedade. Nós vivemos juntos. E assim o desafio é para a evolução do espírito, trabalhar com todas as diversidades e as dificuldades. Muitas pessoas chegam a dizer: olha, eu não gosto do meu trabalho, eu não me sinto bem, esse trabalho não era para mim, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Na realidade, nós temos que tomar decisões que são boas escolhas. E essas decisões têm que ser bem pensadas para que nós possamos caminhar da melhor forma possível. A primeira coisa a ser feita é pensar que você é útil em qualquer lugar, em qualquer ponto. Se você tem um trabalho difícil, vencer os desafios, ele é fundamental para a evolução espiritual. Nós temos que pensar: por que esse trabalho é difícil? Por que eu tenho uma diversidade? Por que dentro da família eu tenho um mau relacionamento, ou as pessoas não gostam de mim, ou eu tenho algum problema com determinadas pessoas? São dificuldades, são diversidades e são desafios necessários para a evolução espiritual, porque não se trata de algo de agora. O espírito é criado de longo tempo e ele inicia sua jornada de trabalho, de experiência, através da evolução moral e intelectual. Então, muita coisa que nós temos hoje são problemas que nós trazemos do passado. E esses problemas foram colocados ao nosso dispor para resolvê-los e assim aprender e assim crescer um pouco mais. É como se estivéssemos subindo numa escada. Cada degrau é uma dificuldade. Então eu subo um degrau, aí depois eu subo outro e vou deixando para trás as dificuldades e se transformando as dificuldades em bens pessoais, em bens do espírito, né? Da evolução espiritual. Assim, Kardec diz lá no Céu e o Inferno: o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Assim, os espíritos, através da codificação feita por Allan Kardec, nos informam, nos deixam bem à vontade para entender que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso progresso, ou adiantamos mais rapidamente, ou mantemos o mesmo nível, ficando no mesmo ponto da evolução espiritual. Portanto,
a questão de atividade, de maior ou menor atividade, depende de você, depende de cada um. É preciso ter a consciência de que todo o nosso trabalho, toda a nossa vida está imbuída no crescimento espiritual, nas experiências que nós temos. E as experiências, as dificuldades, as alegrias, tudo são dádivas de Deus. Deus nos permite que nós possamos ter oportunidades para crescer. Nesse slide, nós vamos refletir sobre os desafios da vida, as causas e consequências desses desafios. É como a gente está dizendo, todo efeito tem uma causa. Do ponto de vista lá da filosofia, já se falava disso. Quando você tem um processo doloroso, por exemplo, do corpo físico, tem uma causa. A causa pode ser uma doença e depois diagnosticada e tratada, como a causa pode ser algo que você não conhece no momento, mas é algo que existe, é um problema, é alguma coisa que existe, tem que ter a sua causa. Assim, as dificuldades elas aparecem devido a causas que a gente desconhece no momento. Causas estão ligadas ao espírito e elas envolvem o passado, o presente e o futuro. Vencer os desafios é o caminho da felicidade. Né? O que são os desafios na vida? Os desafios na vida nada mais são do que a necessidade de crescer e de evoluir. E aí nós temos que aproveitar ao máximo a nossa reencarnação. Uma vez eu assisti uma informação de que uma senhora, acho que mais de 80 anos, 80 e poucos anos, havia se formado em medicina, depois de tanto tempo. Aí vem à nossa mente, as pessoas questionaram, mas por que a pessoa foi fazer medicina? Será que ela vai usar essa medicina agora no final, praticamente, da sua vida durante tanto tempo? Não importa, não podemos questionar nada. Tudo o que se faz nesta vida são desafios a ser vencidos. E esse desafio ela venceu. Ela vai continuar a ser médica em outra vida e provavelmente até no mundo espiritual. Esta medicina continua sendo muito útil para a sua vida. E ela conseguiu isso no final da carreira, da sua vida, basicamente por vários motivos. Muitas pessoas não conseguem se estabelecer dentro daquilo que se planejou, né? Problemas financeiros, trabalho, e isso vai deixando para trás. Portanto, não se desanime, continue trabalhando, buscando inclusive desafios novos, buscando novas informações, porque tudo que você fizer, você vai utilizar no mundo posterior, né? Na vida posterior. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa: todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir no seu desempenho, né? Embora a palavra aqui falir represente, ele coloque bem a questão de desempenho, nós podemos dizer que falir significa resultado. Você pode não ter um bom resultado, então você teve um mau resultado. É preciso levantar, buscar. Falseá-la, sim, significa perder tempo. É importante que a missão que você declarou, que você planejou na sua reencarnação, seja cumprida. E assim nós chegamos nas nossas conclusões.
O potencial humano é ilimitado, pois é do espírito. Quando a gente separa, a gente vê que a vida sendo eterna e que nós vamos continuar trabalhando no plano espiritual e eternamente, nós podemos dizer que o potencial é ilimitado, pois pertence ao espírito. O conhecimento espírita fortalece o crescimento espiritual. Procure conhecer bem o espiritismo e você se sentirá bem, você será fortalecido, o seu crescimento espiritual vai sobressair mais na sua vida e você vai ver que muitas coisas ao seu redor poderiam ter sido diferentes. A dedicação e seriedade no trabalho aumentam a autoconfiança para ações positivas. Então, se dedique ao trabalho, tenha seriedade, respeito, responsabilidade no trabalho. Isso vai aumentar a sua autoconfiança para fazer as coisas bem feitas. E você vai notar que muita coisa será bem vista. A responsabilidade e a humildade no trabalho, visando o bem comum, asseguram as boas iniciativas. Olha só que coisa bonita. Responsabilidade, humildade é você trabalhar em benefício dos outros. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Caridade significa exemplo de vida, e exemplo de vida está envolvido com a humildade no trabalho. As pessoas lhe agradecerão, independente do que você fizer, porque você o fará da melhor maneira. A fé inabalável no futuro melhor garante uma vida mais feliz, com a elevação da autoestima e com a certeza de que seu trabalho serve para um propósito útil à sua evolução espiritual. Então, essa fé inabalável de que nós vamos ter no futuro, com todas as dificuldades que nós temos hoje, e a certeza de que esse trabalho que eu estou realizando é útil tanto para a humanidade, mas principalmente para a minha evolução espiritual. Independente do local do trabalho, em que trabalho você realiza, todo trabalho é útil, ele é dado a você como um bem divino para a sua evolução espiritual, o seu crescimento, tanto moral quanto espiritual. E terminamos a nossa reflexão de hoje com a frase de Emmanuel: valoriza o trabalho que a vida te confia e segue em frente. Quem serve com amor nunca está sozinho. Então, aí a gente vê a necessidade de se trabalhar, de valorizar o trabalho que a vida nos oferece. Este é um trabalho simplesmente adequado para você. Confia e vamos seguir em frente. Isso é importante, trabalhar com amor, com dedicação, com responsabilidade, pensando na sua própria evolução espiritual, porque se você evoluir e você vai viver sempre em sociedade, você vai servir de exemplo e evoluir ao próximo e evoluir a humanidade. Muito obrigado pela sua participação em assistir este vídeo, espero que ele tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Obrigado e se inscreva no nosso canal para receber novos títulos do vídeo. Até mais.